Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os meus amados irmãos e irmãs. Estamos aí de volta para mais uma mensagem diária de Deus. E nesse dia especial, eu gostaria muito grandiosamente de abordar um tema que está, glórias a Deus, escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3 e o versículo de número 16, muito conhecido, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados e amadas do Senhor, meus amigos, meus irmãos, esse dia em que se passou, em que estive trabalhando, estava eu meditando muitas vezes e conversando com Deus em minhas orações, em pensamentos, e de repente me deparei numa das redes sociais aí do Facebook com uma mensagem de alguém, glórias a Deus, que me chamou muito a atenção. Alguém que colocou ali uma postagem dizendo assim: tem alguém aí que possa dar um sinal que me ama? Tem alguém aí que ainda se lembra ou se recorda de mim? Parei por alguns instantes, meditei naquela postagem, aquelas pequenas palavras a qual foram postadas, e imediatamente nesse dia me veio justamente o versículo mais conhecido de todo evangélico, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como eu vejo nos dias de hoje as pessoas mendigando amor, eu vejo muito, e eu quero falar especialmente com você, meu querido e querida irmã, que muitas vezes, eu sei que é difícil, porque muitas vezes passamos por situações terríveis, difíceis, afrontas, aonde a gente não sabe para onde ir, a quem pedir socorro. Sim, falo de você, meu querido e minha querida irmã, que muitas vezes tem se encontrado no vale, no deserto, aonde você talvez chegue naquela solução que pensa para ti ser a melhor de todas, que é tirar talvez a tua própria vida, porque ninguém te ama, ninguém te quer, todos te rejeitam. Tua família te rejeita, teus parentes dizem que você é a ovelha negra da família. Teus amigos só estão contigo quando você tem dinheiro, e quando acaba o dinheiro, ou quando você necessita de um deles, eles não estão mais. E digo além disso mesmo, até aqueles mesmo dentro da tua congregação, da igreja onde você frequenta, que muitas vezes veem a tua necessidade e deixam você de lado. Quando vê você enfraquecer, você que tanto lutou pelo evangelho, tanto pregou a palavra de Deus, você que sempre ouviu e estava frequentando diretamente, conhecendo a Senhor, e de repente todos te abandonam. Quem nunca passou por isso? Eu por várias e várias vezes já passei por isso, inclusive agora nas últimas passagens, nos últimos dias, onde Deus novamente me levantou. Passemos. Porque o ser humano necessita de alguém que demonstre o seu carinho e demonstre a sua afeição, demonstre algum sentimento por cada um de nós. E o que me chama a atenção justamente nesse versículo é o que justamente mais de todos nós temos perguntado: quem é que nos ama? Quem é que nos quer? Quem é que ainda se preocupa conosco? Mas eu venho dizendo uma coisa que está mais clara e mais óbvia de todas as coisas. Uma coisa que na verdade é um direito seu, desde a nascença, conhecer. Aprender a conhecer o teu Deus, o teu Criador. Hoje existem pessoas ateias que não creem mais em Deus. Pessoas desanimadas porque têm visto tantos erros dentro das igrejas e têm se afastado porque acham que Deus tem sido o culpado. Esquece, meu querido e minha querida irmã. O culpado nunca foi Deus. O ser humano tem um livre-arbítrio para decidir o que quer fazer e o que deixa de fazer. Mas Deus sim, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna.
Nós vamos ver no livro de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo de número 8, versículo de número 9, que diz assim: vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que no meio da nossa pobreza se tornássemos também ricos. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, ó: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos, porque o mundo não o conhece, mas nós o conhecemos. O amor de Deus é tão sublime, tão grande, que nós fomos eleitos para sermos filhos de Deus. E Jesus, diante de toda a sua glória, ele abandona o seu trono de glória, sendo ele o mais rico de todos, para poder ser pobre, filho de um pescador, que vem pregar e a pregar o amor a todos. E ele não andava junto somente com os sacerdotes, ao contrário, quando ia nas sinagogas, ia para ensinar algo que eles aprendiam todo dia sobre a lei. Mas eles não conheciam a graça e o amor de Cristo. E tudo o que Cristo mais nos ensinou foi que o amor supera todas as virtudes. O amor supera todas as dificuldades. E o amor dele foi tão grande que no jardim do Getsemane nós vemos Jesus angustiado, escorrendo gotas de sangue da sua testa. E ele clama ao Pai, dizendo, angustiado, enquanto seus melhores amigos, 3 dos seus melhores discípulos e amigos, companheiros, ele diz: fiquem, orai comigo por um instante, porque minha alma está angustiada até a morte. E aqueles 3 adormecem. Enquanto isso, Jesus está lá no sufoco, sofrendo, e em sua fraqueza ele olha para os céus, levanta os seus olhos para o Pai Altíssimo e diz: Pai, aparta de mim esse cálice. Mas, no suspiro ainda, ele lembra de mim, de você, que alguns anos depois ainda necessitariam dele. Lembra de todos aqueles que morreram acreditando que um dia ele viria, daqueles que estavam com ele, e ele diz: olha, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Porque você tem aí mendigado o amor desse mundo, meu querido irmão e minha querida irmã. Mendigado o amor, às vezes, do teu filho, da tua esposa, do teu marido. Mendigado o amor dos teus pais, mendigado o amor do teu pastor, do teu colega de serviço, dos teus amigos que muitas vezes não são teus amigos. E você bem sabe disso, que durante a caminhada vão se dividindo. Tem se mendigado, quando em 1 João 4,19 diz assim: nós o amamos, mas porque ele nos amou primeiro. Até quando você vai ficar postando no Face, nas redes sociais, que tem sido abandonado, que ninguém te ama, ninguém te quer? Quando aquele que realmente te quer, aquele que deu a vida por você e está esperando apenas um passo em direção a ele, tem ali se esperado grandiosamente que você reconheça que ele é o seu Senhor e seu Salvador. É ele que está guardando você. Até quando? Vai mendigar o amor de muitos que na verdade não é amor, são apenas paixões, coisas rápidas que a vida nos traz. Mas quando você aprende a amar, você aprende a negar a si mesmo, como Cristo fez por nós. E quando você nega a si mesmo, você aprende a amá-lo em toda a sua plenitude. Um dos textos mais lindos que eu quero repartir antes de encerrar essa palavra, e quero que você consulte a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia quando você orar e veja esse versículo. Romanos capítulo 8, versículo 35 a seguir, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos sepultados como ovelhas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores
por aquele que nos amou. Ele nos amou, Ele nos ama e nos amará eternamente. Está esperando apenas você abrir o seu coração para Ele. Quem pode nos afastar do amor de Cristo? Somente nós mesmos. Guarde essa mensagem no seu coração nesse dia. E que essa mensagem venha fluir dias e dias no seu coração. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.